Crimes contra a organização do trabalho, esses casos de trabalho escravo, que é comum aí também, infelizmente, né, de acontecer. E, nos casos determinados em lei, crimes contra o sistema financeiro nacional e a ordem econômica e financeira, competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, os crimes previstos na Lei 7492, de 86, ou seja, a lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional, ocorrido algum desses crimes, por exemplo, evasão de divisas, gestão fraudulenta, ocorrido algum desses crimes, a competência será da Justiça Federal, crime contra o sistema financeiro nacional, porque a Lei 7492, ela prevê expressamente que em relação a esses crimes, a competência será da Justiça Federal. Habeas corpus em matéria de sua competência, ou seja, se a competência para julgar aquele assunto for da Justiça Federal, obviamente os habeas corpus envolvendo aquele mesmo assunto também, a competência será da Justiça Federal. Mandados de segurança e habeas data contra atos de autoridade federal. Se a autoridade é federal, portanto, o foro será da Justiça Federal. Os mandados de segurança e os habeas data contra atos praticados por aquelas autoridades também, a competência será da Justiça Federal. Crimes, agora voltando à parte criminal de novo. Crimes cometidos, como vocês podem ver, esse artigo 109 está falando tanto de competência civil quanto de competência, né, criminal. Então, crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves. Como vocês podem ver aqui muito bem, ressalvada a competência da Justiça Militar. Por quê? Se for um crime praticado a bordo de um navio de guerra, de um navio militar, um crime militar, previsto lá no Código Penal Militar, no artigo 9º do Código Penal Militar, competência da Justiça Militar. Mas caso contrário, se o crime for cometido a bordo de navios e aeronaves, de modo geral, sem que estejamos diante de um crime militar, a competência será da Justiça Federal. Preste atenção aqui num detalhe. A Constituição fala navios e aeronaves. Olha só, a Constituição não fala embarcações e não fala avião. Ela fala navio e aeronave. O que significa isso? Se ela falasse embarcação, seria qualquer meio de transporte aquático. Seria lancha, seria veleiro, seria jet ski, seria navio, seria tudo isso. Mas a Constituição fala apenas navio. É um termo técnico previsto no norma própria, que tem um conceito próprio. São embarcações de alto calado, feitas para trafegar, de grande calado, feitas para trafegar em alto mar, por exemplo, um transatlântico, um navio de carga. Então, são essas embarcações grandes, enormes, habilitadas, apropriadas a navegar em alto mar. Não envolve uma lancha, não envolve um jet ski, não envolve um veleiro. Então, se o crime é praticado a bordo ou por meio de uma lancha, como de vez em quando alguma lancha atropela algum banhista, aí, né, infelizmente, burlando aí as normas de que devem manter no mínimo a distância de 200 metros da costa, elas atropelam, invadem essa área e atropelam algum banhista, esse crime não será de competência da Justiça Federal. Por quê? A Constituição não fala embarcação, fala navio. Então, apenas se o crime for cometido a bordo de um transatlântico, esses que vêm aí, né, aportam aí no Porto do Rio e em vários outros lugares, transportando turistas, esses transatlânticos, esses todos são navios. Por quê? São embarcações de grande porte, né, de alto calado, grande calado, que são apropriadas para o tráfego, né, em alto mar, navegarem em alto mar. Então, sim, se alguém é envenenado lá dentro, se alguém passa mal com a comida, várias pessoas são intoxicadas, ou por qualquer outro crime, alguém se joga, qualquer outra coisa que possa configurar algum crime, a competência será da Justiça Federal. Por outro lado, a Constituição não fala em avião apenas, fala em aeronaves. Ou seja, então, a Constituição utilizou termos distintos. Se for na parte marítima, apenas navios. Já na parte aérea, não fala aviões, fala aeronaves. O que é aeronave? Também um termo técnico previsto no Código de Aeronáutica, conceituado ali. Qualquer veículo, qualquer meio capaz de se manter por conta própria no espaço aéreo. Então, essa é uma aeronave. Por exemplo, um avião é uma aeronave,
um helicóptero é uma aeronave. Então, qualquer crime, um dirigível é uma aeronave, até mesmo um outro veículo qualquer que tenha motor e que possa, por conta própria, como por exemplo um ultraleve, se locomover e se manter no espaço, né, por conta própria, é considerado uma aeronave. Então, se há um crime a bordo de um avião, a bordo de um helicóptero, o helicóptero que cai, ou por algum motivo qualquer, isso possa se configurar algum crime, a competência vai ser da Justiça Federal. Então, preste bem atenção em alguma eventual pegadinha. Se tiver aqui embarcação, está errado. Se tiver apenas avião, excluindo as demais, também está errado. A Constituição fala em navios e aeronaves. Vamos prosseguindo. Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, execução de carta rogatória, etc. Então, por exemplo, algum estrangeiro que tenha sido expulso do país, tem aquelas medidas, né, previstas no Estatuto do Estrangeiro, uma delas é a expulsão. Se ele for expulso do país, ele reingressa sem ordem, sem autorização do nosso país, ele está cometendo um crime previsto no Código Penal. Então, a competência para julgá-lo vai ser da Justiça Federal. E, por fim, a disputa sobre direitos indígenas. Competência também da Justiça Federal. Lembrando que aqui não é crime praticado por qualquer indígena, não é um crime comum, como aquele caso daquele índio lá, o Paiacão, um caso antigo, que ele era bem, esse índio era bem integrado à sociedade, depois foi acusado de estupro e de algum outro crime. Ele não é para ser julgado pela Justiça Federal, porque aquilo foi um crime comum. Aquilo não estava envolvendo a disputa por direitos indígenas. Se o índio é morto por alguém, ou se ele mata ou comete algum crime comum, ele vai ser julgado na Justiça Comum Estadual. Agora, se há um crime envolvendo a disputa por direitos indígenas, se um grupo de pessoas invade uma reserva indígena, por exemplo, para extrair diamantes, extrair pedras preciosas, e coloca em risco os próprios direitos daquelas pessoas como um todo, está envolvendo os direitos dos indígenas, aí sim, a competência será da Justiça Federal. Lembrando que a Justiça Federal, assim como a Justiça Estadual, são também consideradas justiças comum, a Justiça Comum Federal e a Justiça Comum Estadual. Justiça especializada, Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, Justiça Militar. Bem, pessoal, vamos então passar aqui a nossa parte final sobre essa conversa que estamos tendo sobre esse concurso para o TRF da 2ª Região. Lembrando que essa banca, né, que foi escolhida, a Fundação Carlos Chagas, para realizar esse certame, também já venceu o processo licitatório para realizar o concurso para o TJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, aqueles que estejam estudando para o TRF, que estiverem estudando através desse nosso programa, o programa certamente vai ser bem parecido, ainda não saiu o edital do TJ, mas deve sair em breve, e também, como eu disse, a mesma banca, a Fundação Carlos Chagas. Quem estiver estudando aqui para o TRF, estará estudando para o TJ. Quem adquirir algum módulo desse que nós já temos prontos de exercícios, para o TJ também já estará estudando para o TRF e vice-versa. Então, a banca é a mesma. Quem se preparar, portanto, aqui para o TRF, claro que, ao mesmo tempo, estará se preparando para o TJ, sobretudo porque são tribunais, matérias parecidas, e a mesma banca examinadora, o que foi muito bom, que é ótimo aí para os candidatos. Lembrando que eu, como já falei, Cássio, meu nome, Granzinoli, sou o coordenador dessa área, coordenador jurídico desse curso, e com apoio aqui, com auxílio essencial do Humberto Alves, do curso Gabarito, um curso já de renome, mais de 15 anos aqui no mercado do Rio de Janeiro, que é o coordenador pedagógico com ampla experiência no assunto, quando se trata de preparação e orientação de candidatos. Então, aquele que tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco através de nossos contatos existentes no site, ou seja, através de telefone ou através de e-mail, que eu ou o Humberto poderemos orientá-los pessoalmente sobre métodos de estudo, como se preparar de forma adequada para esses concursos, você que ainda tenha aí alguma dúvida. Lembrando que também teremos cursos teóricos, ou seja, teoria, e exercícios, cursos apenas de exercícios, para que vocês possam
como já tinha falado antes, verificar se realmente os estudos da parte teórica foram adequados e se, ao realizar os exercícios, estão verificando que estão realmente assimilando bem esse aprendizado. Então, coloquei aqui agora para vocês algumas questõezinhas de prova, a maioria da Fundação Carlos Chagas, envolvendo mais especificamente aqui um ponto determinado, que é o que nós falamos, da competência, e vocês vão verificar, essa aqui é uma dica importante, que aqui há questões recentes, de 2011, até questões de 2004, tratando de competência, e que todas da banca da FCC, da Fundação Carlos Chagas, em todas essas provas, houve alguma pergunta sobre a competência por prerrogativa de função, chamada também de competência ratione persone. Isso é muito importante. Então, não tenham dúvida de que uma dessas questões também, há uma grande probabilidade, né? Ninguém tem bola de cristal, mas há uma grande probabilidade, seguindo essa tendência da banca, de que seja cobrada uma questão. Então, quer acertar uma questão, no mínimo uma questão já de graça, dêem uma lida com atenção ao artigo 102, 105, 108 e 109 da Constituição, e o 52, inciso 1º, que é aquele que eu falei da competência do Senado em caso de crimes conexos, haverá já uma grande probabilidade de êxito, de acerto, né, nessa questão. Então vamos lá. Primeira dessas questões aqui comentadas, já, né, algumas dicas para vocês que estão começando a estudar. Vamos lá. No caso de crime de roubos, então, praticado por diferentes agentes e de forma independente um do outro, por que eu coloquei isso? Sem conexão ou continência. Porque quando há conexão ou continência entre um crime, essa conexão ou continência pode atrair a competência para outro lugar. Por exemplo, se há um crime de competência da Justiça Comum Estadual, praticado em conexão com um crime de competência da Justiça Comum Federal, ou seja, um crime de competência da Justiça Estadual, em conexão com um crime da Justiça Federal, embora as duas justiças tenham competências distintas e a rigor não devesse haver atração de uma não é especializada em relação à outra, mas há uma súmula do STJ, a súmula 122, que diz que nesses casos a competência passa a ser para julgamento de ambos os crimes da Justiça Federal. Então, se há um crime de estelionato, por exemplo, de competência praticado contra uma pessoa comum, um particular, mas que, junto com esse estelionato, houve um crime contra o sistema financeiro nacional, cuja competência é da Justiça Federal. Há uma conexão entre os crimes, portanto, a competência para julgamento de ambos passa a ser da Justiça Federal. Mas aqui nesse meu exemplo, nesse caso, é um crime, são crimes distintos, não há conexão. O primeiro praticado contra uma agência da CEF, ou seja, da Caixa Econômica Federal, e o segundo crime praticado contra uma agência do Banco do Brasil. Então, antes de mais nada, está perguntando a competência para processamento e julgamento desses crimes, respectivamente, quer dizer, de um e de outro, será de quem? Então, primeiro passo é saber, lembrar lá do artigo 109 e saber a natureza jurídica de cada um desses entes. A Caixa Econômica Federal, qual a natureza jurídica dela? É uma empresa pública federal. Então, lá no artigo 109.1, inciso 1º, né, da Constituição, está lá. Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes, né, que sejam parte ou interessados à União, empresa pública federal. Então, lá está a Caixa Econômica Federal, primeiro dos entes aqui, é uma empresa pública federal, portanto, a Justiça vai ser a federal. Então, nós vamos, como devemos sempre fazer, responder as questões por eliminação. Vamos sempre tentar responder questões, quando fizermos provas, por eliminação. Mesmo que você saiba a questão, a resposta já direta, para evitar qualquer pegadinha, tente responder por eliminação. Então, ambos da Justiça Comum Estadual, eu já sei que não é, porque a Caixa Econômica é uma empresa pública federal. E o segundo, Banco do Brasil. Qual a natureza do Banco do Brasil? É também uma empresa pública federal? Não. Banco do Brasil, Petrobras não são empresas públicas federais. Embora o pessoal fale estatal, na verdade a natureza jurídica do Banco do Brasil, da Petrobras, por exemplo, são sociedades anônimas, são, portanto,
instituições aqui que não são nem empresa pública federal, nem autarquia. A competência, portanto, caso de crime, de roubo, qualquer outro crime contra Banco do Brasil, Petrobras, será da Justiça Estadual. Então, ambos da Justiça Comum Federal não vai ser, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e, portanto, sociedade de economia mista não está expressamente prevista no artigo 109 da Constituição. Então, um vai ser da Justiça Comum Federal, o primeiro, né, que é o caso da Caixa Econômica, e o segundo, o Banco do Brasil, a Justiça Comum Estadual. A alternativa, portanto, correta, vai ser essa aqui, da letra A. Segunda questão. Então, vamos lá, aquilo que eu acabei de falar. Questão recente, para analista do TRF da Primeira Região, 2011. Compete ao STJ, tá lá. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Então, é aquela competência lá do artigo 105. Não é o Supremo Tribunal Federal, do 102. É do 105, do STJ. Processar e julgar nas infrações penais comuns. Letra A. Chefes de missão diplomática de caráter permanente. É STJ essa função? Compete a isso? Compete ao STJ? Não. Lá no 102, essa previsão é cometida ao Supremo Tribunal Federal. Então, chefes de missão de caráter permanente, a competência, segundo o artigo 102, é do Supremo Tribunal Federal e não do STJ. Ministro de Estado também está lá no 102, essa competência cometida ao STF. Membros do Congresso Nacional, ou seja, senadores e deputados federais, STF, Supremo Tribunal Federal. Juízes federais da Justiça Militar e do Trabalho, nós vimos no artigo 108 que isso compete aos TRFs, ou seja, aos Tribunais Regionais Federais. Portanto, ao STJ, nessa questão aqui, compete julgar membros dos Tribunais Regionais do Trabalho, que são os desembargadores do trabalho, assim como também membros do TJ, membros dos TRFs, dos Tribunais do Distrito Federal, dos TREs. Essa competência, portanto, é essa aqui, sim, a do STJ. Então, a opção correta, a letra B de bola. Terceira questão, compete ao STJ de novo. Olha, mais uma competência, mais uma pergunta envolvendo a competência do STJ. Analista executante de mandados 2010. Olha só, mesma Fundação Carlos Chagas. Pergunta similar, envolvendo a competência de um mesmo tribunal do STJ. Membros de tribunais regionais federais, parecida com a outra, só que em vez de ser Tribunal Regional do Trabalho, colocou o Tribunal Regional Federal, que tem, ou seja, mesma competência do STJ. O Procurador-Geral da República, não, este aqui tem o foro junto ao Supremo, ao STF, está lá no 102. Os ministros de Estado, nós já vimos que são também de competência do STF. Membros do Tribunal de Contas da União, STF. Se for Tribunal de Contas dos Estados e municípios, aí sim, STJ. Os chefes de missão diplomática de caráter permanente também, STF. Sobrou o que então para o STJ? Membros dos tribunais regionais federais, os desembargadores federais. Então, uma questão de 2011, agora uma de 2010, sobre o mesmo tema. Vamos ver se a gente acha mais? Vamos lá? Uma de 2008 agora, também Fundação Carlos Chagas, TRF da 5ª Região, analista 2008. Considere, aí vem as alternativas e vem as competências. Ministro de Estado. Quem é competente para julgar ministro de Estado, lembra? É o STJ, é o Supremo. Ministro de Estado, assim como o presidente e o vice, e o membro do Congresso, STF.
STF, Supremo Tribunal Federal. Qual é o artigo que está lá, que vocês vão achar isso? Da Constituição. É o 102. Governadores de Estado. Lembrem que o presidente e o vice detêm foro por prerrogativa de função no Supremo. Logo, os governadores de Estados não deterão esse mesmo foro. Vão deter no tribunal abaixo do STF, que é o STJ. Aqui já é o STJ. Membros dos tribunais regionais federais, na outra questão anterior, de 2010. Esse é o STJ. São os desembargadores federais. Membros do Congresso, deputados federais e senadores, Supremo Tribunal Federal, artigo 102. O STJ, lembrando que essa competência está no artigo 105. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, também é no STF. Então, depois de visto isso, a pergunta compete ao STJ. Processar e julgar originariamente nos crimes comuns as autoridades indicadas apenas em... Então vamos ver, STJ, inciso 2, aqui está, inciso 3, 2 e 3. Então, alternativa correta, letra A. Então, uma questão de 2011, uma de 2010, uma de 2008. Vamos lá, ver se tem mais. Aqui, né, a alternativa correta. Só para lembrar, 2 e 3. Mais uma questão da FCC, analista, TRF1, 2006, envolvendo o quê? Competência por prerrogativa de função. E compete sempre ao STJ, tá vendo? Não mudaram nem para TRF, nem para Supremo. Vamos ver que a próxima questão, né, que é essa que cai agora, nesse próximo concurso, envolva de repente a competência de um TRF, ou competência da Justiça, juiz de primeiro grau, do artigo 109. De qualquer modo, estudando 102, 105, 108 e 109, 52, inciso 1º, boa probabilidade de êxito em acertar essa questão. Então, compete ao STJ processar e julgar originariamente os habeas corpus quando o paciente for membro. Como nós vimos, ele vai julgar tanto essas pessoas pelos crimes que elas cometam, quanto as ações para a defesa dessas próprias pessoas. Então vamos lá. Mesa da Câmara dos Deputados. Na verdade, não há essa previsão expressa na Constituição de mesa da Câmara, há para os membros do Congresso Nacional. Então, isso aqui, a princípio, nem é competência de ninguém julgar a mesa da Câmara. Essa competência aqui, isso aqui é previsão de outra coisa. Isso aqui é previsão para entrar com ação direta de inconstitucionalidade, os legitimados ativos, que é a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Não tem nada a ver com essa competência criminal. Então, essa opção aqui está errada. Tribunal Regional Federal compete ao STJ? A princípio, sim, né? Nós já vimos isso. Vamos lá. Câmara do Senado, o paciente for membro da Câmara? Ah, tá certo. Aqui o paciente for membro da mesa da Câmara. Tá? Em tese poderia ser. Só que essa competência aqui seria do STF. Da Câmara e do Senado, também competência do STF. Tribunal de Contas da União, competência do STF também. Congresso Nacional, a mesma coisa, mesa da Câmara ou mesa da Câmara ou do Senado, são membros do Congresso, competência do STF. Então, por exclusão, a competência é quando o paciente for membro do Tribunal Regional Federal. Então, vimos questão de 2011, de 2010, de 2008, 2006 agora. Tudo tratando do mesmo tema. Mais uma pergunta de 2004, de novo o STJ. Que falta de criatividade, né? Poderiam colocar o Supremo, poderiam colocar o TRF, poderiam colocar a Justiça Federal, o 109, mas é sempre o STJ. Vamos lá, mais uma.
Compete ao STJ, dentre outras atribuições, processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns. Aqui, ó. Fundação Carlos Chagas, 4ª Região, 2004. Comandantes do Exército, nós vimos que essa competência está lá, acometida no 102 ao Supremo, quando cometem lá os crimes, infrações penais comuns e de responsabilidade. Diz aqui o 102, em relação aos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros do Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, ressalvado o disposto no 52.1. Então, essa competência é do Supremo, do STF. Ministro de Estado, a competência é de quem? Ministro, esses ministros aí que aparecem envolvidos aí em possíveis escândalos, possíveis cometimentos de crimes. Quem irá julgá-lo, se for o caso, de ir a julgamento em algum momento? Ministro de Estado, Supremo Tribunal Federal. Comandantes da Marinha, se do Exército, da Marinha vai ser o mesmo, né? Não poderia nunca essa resposta, porque elas seriam contraditórias. Não pode da Marinha ser julgado num lugar e do Exército em outro. Então, essas aqui você já por eliminação, sem saber nada, jamais marcariam a A ou a C. Chefes de missão diplomática de caráter permanente, a competência também do Supremo, nós já vimos isso. Está lá expresso no 102. E membros do Tribunal de Contas do município, esse sim, e também dos Tribunais de Contas dos Estados, a competência é do STJ. Lembrando que os Tribunais de Contas da União, aí sim, a competência é do Supremo. Bem, pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês, trazer essas explicações básicas, principais para você que pretende concorrer a um cargo desse para o TRF e também para o TJ, cuja banca será a mesma, a Fundação Carlos Chagas, o TJ do Rio, né, a que eu me refiro. E também nada impede que vocês de outros estados venham prestar os concursos para esses tribunais aqui, ou mesmo que se preparem para os concursos de seus respectivos estados e respectivas regiões, mesmo porque, como nós vimos, a Fundação Carlos Chagas, ela vem, né, realizando muitos desses certames aí em todo o país. Então nós tínhamos a que falar é isso. Nós temos, repetindo aqui, no IBENAC, cursos, tanto teóricos quanto práticos, ou seja, de exercícios, para esses cargos, tanto de nível superior quanto de nível médio. Professores aqui do IBENAC são de ótima qualidade, vocês podem conferir, seja pelas aulas gratuitas disponibilizadas no site, seja pelo currículo desses professores. Há ainda um material de apoio, muitas vezes comercializado para outros cursos, que nós aqui ministramos, aliás, que nós aqui deixamos disponíveis de forma gratuita. Basta você adquirir a aula que você gratuitamente recebe esse material de apoio, esse, no mínimo, composto pelos slides orientativos. Todas as aulas são similares a essa apresentação que eu acabei de fazer, ou seja, utilizamos sempre esse sistema de slides interativo com essa lousa digital para facilitar e evitar que a aula se torne tão monótona. Então há uma interação bem maior do que em cursos tradicionais, comuns, mesmo à distância, que não utiliza esse sistema tão moderno que nós utilizamos aqui. Então eu espero ter colaborado de alguma forma na orientação de vocês, embora assim de forma bem ampla, mas já trazendo essas linhas gerais, essas diretrizes sobre esse concurso para o Tribunal Regional Federal e também que serve de forma consectária para o TJ, tendo em conta que a banca examinadora será a mesma, a Fundação Carlos Chagas. Qualquer dúvida, qualquer outra necessidade de apoio, pode entrar em contato conosco através do nosso atendimento online, que é disponibilizado várias vezes, um contato online via site, ou o atendimento por telefone, ou mesmo por e-mail. Tá? Muito obrigado, boa sorte a todos. Lembrando que com perseverança, com dedicação, força de vontade, esses são os principais motivos da aprovação do candidato. Lembre-se que quando Amir Klink ele tomou aquela missão, aquela tarefa de transpor o Oceano Atlântico apenas num barquinho pequeno, a vela,
aliás, desculpe, a vela a remo, sem vela, sem motor, sem nada, todos acharam no maluco. Todavia, ele planejou aquela viagem por cerca de 2 anos, estudou todas as correntes, preparou toda a sua forma de alimentação e saiu, portanto, com todo esse planejamento, esse estudo, e mais a força de vontade que lhe é peculiar, ele deixou lá a costa da Namíbia, na África, e chegou aqui, passado pouco mais de 100 dias, ao litoral da Bahia. Apenas ele e um pequeno barco a remo, sem motor, sem vela, sem qualquer apoio de outro barco, de nada, nada. Ou seja, apenas com planejamento, com determinação e com força de vontade. Isso, então, vocês tomem como exemplo e estudem, se dediquem, planejem, se organizem, que certamente a aprovação virá. Isso, não tenham dúvidas disso, eu tenho essa experiência a passar a vocês, uma vez que estudei, passei muito tempo estudando, fui aprovado aí em cerca de 13 concursos públicos para a área de tribunais, área fiscal, área jurídica, enfim, e posso provar que não sou nenhuma sumidade, não tenho nenhuma inteligência acima do normal, mas foi objeto de muitas horas, de muito estudo, de planejamento, de determinação. Então não quero com isso dizer que sou melhor que ninguém, mas exatamente para demonstrar que determinação, força de vontade, planejamento e não desistir nunca, disciplina, constância, isso é fundamental para aprovação, não só em concurso público, mas também para vencer em qualquer outra atividade que vocês queiram nas suas vidas pessoais e profissionais. Muito obrigado.